Olá, boa noite. Boa noite às pessoas do Facebook, do Instagram. Hoje vamos falar sobre criatividade quântica. Então, vou esperando as pessoas entrarem um pouquinho para a gente conversar a respeito disso. Então, boa noite a todos. E aí, pensaram bastante no poder do observador? Estão treinando a meditação do observador? Porque é muito importante, né? Ter não é esse controle, né? Mas conseguir esculpir esses pensamentos e esses sentimentos ao nosso favor, né? Então, é algo excepcional. Quando a gente consegue chegar nessa excelência, é fantástico, fantástico mesmo. E hoje é um complemento de ontem, na verdade, né? Falar sobre criatividade quântica é falar a respeito do poder do observador, é falar a respeito de como nós criamos a nossa realidade e como nós quebramos algumas crenças que, na verdade, nos norteiam aí na vida e a gente passa a nos limitar dentro desses conceitos bem fechados, né? Então, eu tenho certeza que se eu começar a perguntar para vocês aí quem se acha criativo, eu vou ter surpresas nas respostas. Então, acho que a gente podia começar até o pessoal aí entrando, né? Quem já está aí me falando, qual de vocês se acham criativos? Então, quem aí que está participando, que está vendo a gente, se vê criativo? Tirando rolando, quem mais? Vamos lá? É muito importante a gente ressignificar esse conceito de criatividade, né? Então, você não é, Ju? Será que não? Ah, eu acho que você é. Che. E aí, Fê, você é criativa? É interessante a gente parar para pensar um pouquinho a respeito do que significa criatividade, né? Então, eu quero começar, antes de falar sobre criatividade quântica, eu gostaria de falar para vocês a respeito da imaginação, sabe? O que significa imaginação? Imaginação é sentir, é o nosso corpo que sente. Peraí, com que é? Eu acho que sim, mas eu acho que agora eu fiquei bloqueada. Ai, Fê, né? Não, né? Não, eu tenho certeza que você é extremamente criativa. A sua resposta já foi extremamente criativa. O Júnior e a Né? Penha disseram eu. Entendi. A questão é o seguinte: então, o que é imaginação? Imaginação é quando nós juntamos o nosso corpo mental com o nosso corpo emocional. E aí, a partir desse momento, nós criamos algo. Nós criamos algo nessa dimensão? Não, nós criamos algo em outra dimensão. É meio estranho dizer isso, né? Mas nós da física quântica acreditamos justamente nisso, em criar algo antes dele se concretizar na matéria. A gente falou bastante disso ontem, então eu quero fortalecer. Tudo aquilo que você imagina pode ser realizado. E na verdade, só o fato de você pensar nisso, no fato de você alimentar isso através de uma energia, isso já é real. Tanto é real que você sente, e você sente como se você estivesse sentindo isso na verdade. Quer ver? Lembra aí de alguma coisa muito positiva lá de trás, algo que você gostou bastante, uma experiência, o nascimento de um filho, ou uma formatura, ou não sei, pense em alguma coisa muito legal aí. Na hora que você pensa nisso, você já atinge um sentir, não é isso? Pensou, sentiu. Ou para quem quiser mudar a ordem, sentiu, pensou. Não importa, mas a questão é que no momento em que você imagina aquilo que aconteceu lá atrás, é como se tudo estivesse voltando e você passa a viver tudo isso agora, aqui no agora, não é isso? Então, imaginação é tudo que você imagina é possível. Porque na hora que você imagina, você vai lá no mundo de infinitas possibilidades, pega uma possibilidade e aumenta a probabilidade dela acontecer aqui no agora. Então, imaginar é um mundo de infinitas possibilidades. Nós podemos criar várias coisas através da imaginação.
Para quem está em casa e está com um tempinho, tem uma série no Netflix fantástica chamada N com E. É muito legal e ela fala exatamente a respeito do poder da imaginação, o que você pode criar através da imaginação. Existem várias técnicas de imaginar. A visualização é uma delas, mas aí é uma projeção. Você está projetando. Eu ainda estou dizendo de uma coisa um pouquinho antes. Eu estou falando só daquele sentimento que às vezes você está parado e fala assim: nossa, olha, eu queria tanto determinada coisa. Ou, eu queria tanto não sei o quê. É o projetar algo. A visualização, ela na verdade, ela é uma ferramenta que eu vou falar para vocês no final, que é uma ferramenta da tela mental. Então, quando a gente visualiza, aí a gente carrega de emoção e possivelmente você aumenta a probabilidade dela acontecer. Mas eu estou dizendo de um processo antes, um processo bem simples. O simples fato de você imaginar algo. Então, você imagina que você está comendo uma torta de morango e aí, de repente, sua boca se enche de água porque você lembrou do sabor dessa torta. Ou seja, a imaginação é atemporal. E se ela é atemporal, eu posso simplesmente projetar ela para lá na frente, concretizá-la, concretizar através da minha ação. Então, quando eu digo criatividade, você é criativo? Foi essa pergunta que eu fiz para vocês. O que significa ser criativo? Significa ser um artista, bolar coisas mirabolantes, projetar coisas que não, né, que parecem ser super difíceis? Não. Ser criativo é trazer o que você imagina para a ação, para o agora. Então, não necessariamente executar aquilo, mas às vezes pensar. Eu questionei durante muito tempo se eu era uma pessoa criativa, porque na verdade eu me acho um pouco racional, eu olho para as coisas assim, eu não consigo ver muito projeção de coisas, né? Então o marido vem lá com um projeto lá de algo que ele fez tudo rabiscado ali, que para ele tá super, né, tá super criado o armário, ou tá super criado a mesa, e eu olho para aquilo e só vejo um bando de rabiscos. E aí, assim, nunca consegui fazer eu brinco que eu não sei fazer uma casa com régua, eu não sei desenhar, né? Então, eu não sei pintar, eu não sei fazer um monte de coisa que para mim era um conceito de ser criativo. E aí eu fui entender o que significava ser criativo. Quem me ensinou isso foi lá o meu mestre, sabe, o Amit, o PhD de Física Quântica. Um dia eu cheguei para ele e disse assim: eu não me sinto uma pessoa criativa, eu nem sei o que significa isso. E o Amit olhou para mim e disse assim: só de você pensar isso, você já é extremamente criativa. Porque a partir desse momento você criou um novo conceito. E aí eu percebi que toda a minha criatividade ela estava voltada para uma outra veia, que era esta veia da criação de cursos, de criação de conceitos, ou até mesmo de algo que eu adoro fazer, que é ir para a cozinha e bolar pratos muito diferentes. Eu gosto muito disso. A minha criatividade ela tá para um outro lugar. E isso é muito importante a gente pensar. Então, assim, então, o que é ser criativo? Ser criativo é ir lá buscar no meu repertório mental uma possibilidade de algo. E aí, a partir daí, eu trago algumas habilidades minhas ou procuro alguém que tem essas habilidades para executar. Então, não necessariamente ser criativo significa fazer algo, mas simplesmente pensar algo já é grandioso. Mas aí eu vou dizer para vocês o seguinte: parece às vezes quando a gente olha para alguém que a pessoa criativa ela tem um estalo, ela tem alguma coisa que é bem, não sei, tipo um insight. A gente até usa assim, né? Eu tive um insight criativo. Ou seja, alguma coisa aconteceu ali e veio essa ideia do nada. Será que essa ideia realmente veio do nada? Será que existem ideias que vêm do nada? Lembra que eu falei para vocês dos nossos corpos, de todos os corpos que nós carregamos? Do corpo mental, supramental, do espiritual. Foi por isso que a gente falou disso a semana passada. Quando a gente lembra desses corpos, quando eu penso em repertório, a minha mente, eu digo o seguinte: não sei, quero criar algo. E aí ele vai lá no mundo das ideias, ou seja, na dimensão das ideias, procura todas as informações que eu tenho, junta todas essas informações e a partir daí eu já tenho uma
preparação para um processo criativo. Ou seja, não é tão assim, não é tão veio do nada. Eu tenho que ter algum repertório. Eu não posso criar uma casa do nada se eu nunca pensei em uma estrutura de casa, se eu não sei nem como funciona. Entende isso? Geralmente a nossa criatividade ela está linkada com o nosso repertório, com as coisas que a gente vive, com as coisas que a gente estuda, ou seja, basicamente ali com os nossos hard skills, com aquilo que você já tem dentro de você. E aí isso só vai lá sendo vasculhado. E aí quando a gente pensa nisso, então fui lá, né, no meu processo de preparação e pensei, quero criar algo. Então, sei lá, quero criar um prato diferente para servir para comer hoje, para o nosso jantar. Então eu fui lá, pensei em algo, tá, fui lá, juntei todas as ideias, o que que eu vou fazer? Vou fazer um peixe, vou fazer uma carne, e fui lá reunindo tudo isso na minha cabeça. Depois eu tenho que pensar um pouquinho, deixa eu ver o que que eu vou fazer com tudo isso. Será que eu vou fazer assado? Será que eu vou fazer cozido? E eu fico com aquilo ali incubado, que a gente chama, ou seja, pensando o que fazer com essa informação. E aí eu fico ali num processo até que eu falo, já sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer esse peixe assado no forno com batatas. Pronto. E aí, legal. Fui, fiz. E aí, depois eu vou verificar se essa ideia foi uma ideia boa, se foi algo realmente criativo e se realmente estava gostoso. Eu dei um exemplo facinho, um exemplo do dia a dia, mas eu quero que vocês entendam que a criatividade ela é um processo e é justamente esse processo de preparar, né? Então, preparação, incubação, iluminação e verificação. Ou seja, primeiro eu preciso lá buscar me preparar para criar algo. Ou seja, juntar lá várias informações, várias ideias, várias coisinhas ali. Depois que eu fiz isso, eu vou ter que dar um tempinho para o meu cérebro e buscar referenciais. Não só no meu cérebro, do meu eu agora, mas sim também no meu cérebro lá no meu corpo mental. Então, eu vou lá no meu corpo mental buscar uma referência. Legal. Então, eu me preparei, juntei tudo que eu precisava, trouxe tudo isso aqui. Então, agora eu vou organizar. Então, o processo de incubação é a organização das ideias. E aí, depois eu preciso ver o que, que eu vou fazer com isso. E aí, uma grande dica. O Amit diz também, no livro Criatividade Quântica, se vocês quiserem ler, é fantástico. Ele diz o seguinte, que a criatividade ela vem através do ócio. Lembra aquele ócio que eu falei para vocês? Que o ócio é se permitir, às vezes, não fazer nada, estar só presente no agora. E às vezes a gente acha que é muito difícil isso, né? Então, como que é esse processo do ócio? Quer ver? Ó, você tá com um problemão, sabe aquele problema chato de resolver? Aí você foi lá, reuniu um monte de ideias na cabeça, nossa, eu preciso resolver isso, aí fica pensando, aí tá todas essas ideias fervilhando na cabeça. A gente usa até essa terminologia, fervilhando. Aí você fica lá debruçado sobre aquele problema e não adianta e não consegue resolver e tenta, 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 tenta e não consegue, não consegue. E aí, de repente, você fala assim, quer saber de uma? Cansei disso. Eu vou no mercado, sei lá, vou comprar alguma coisa e já volto. E ali você tá no meio do mercado fazendo compra, não tá nem pensando no agora, está exatamente no agora, exatamente no agora. E aí, pum, vem a solução daquele problema. E aí você fala, putz, descobri, eu tenho que fazer assim, assim, assim. Esse é o processo de iluminação ou insight criativo. É naquele momento que simplesmente vem a resposta. E a resposta vem quando você pega a tua cinta mental e afrouxa a sua cinta mental. Ou seja, quando você não está pensando naquilo. É o tempo que o teu corpo precisa para juntar todas essas informações e achar saídas estratégicas para isso. E aí é o insight criativo. É nesse momento que acontece a solução das coisas, quando você relaxa. E aí, no momento que você relaxou, que você teve a ideia, depois você vai verificar se essa é uma boa ideia, se isso realmente é bom ou não. Aí você faz prós, contras, ou verifica se realmente é bom, mas vocês entenderam que qualquer um pode ser criativo?
É só seguir essas etapas? Tem uma frase de Einstein que eu acho fantástica e eu quero ler para vocês, porque ele era um cara fantástico, né? Então, se ele falou isso, a gente tem que pelo menos trazer atenção para esse ponto. Ele fala o seguinte: penso 99 vezes e nada descubro. Deixo de pensar, mergulho em profundo silêncio e eis que a verdade se revela. Então, se o cérebro dele, que era uma grande potência, precisava justamente desse descanso, desse ócio, nós também precisamos, não é? E aí, como que a gente faz essa história do ócio? Você já percebeu que as pessoas criativas, elas são, né, as pessoas ditas criativas, né, que nós falamos, olha que pessoa criativa, ela geralmente tem um dia ali, num momento no dia que ela se dedica para fazer nada, ou vai jogar um videogame, ou vai deitar em algum lugar, ou vai simplesmente ouvir uma música. Ela se entrega para algo ali pro nada. Ela só está presente ali fazendo aquilo, ou jogando videogame, ou ouvindo a música, ou seja, muito presente no agora, certo? Esse daí é um tipo de ócio. É quando você traz a mente, tira a mente lá dos problemas, né, cotidianos ou daquele problemão que é bem grande e traz a atenção deste problema para o nada. Ou seja, a partir daquele momento você não vai pensar. E é nessa hora que vem as melhores músicas, as melhores peças de teatro, os melhores livros, as soluções dos seus problemas, vem absolutamente tudo aquilo que você precisa. Entendeu que você também é criativo? Você também tem esse potencial de criar soluções para os seus problemas e criar também um mundo à sua volta de acordo com o seu repertório, de acordo com aquilo que é importante para você ou de acordo com a sua imaginação. Então, se você pensou naquilo, aquilo é possível de ser realizado. Basta com que você simplesmente parta para a ação. E a ação pode ser um processo, certo? Para quem gosta, quem é muito metodológico e gosta, segue a formulinha. Pensa lá, me preparo, que é reunir tudo, vou repetir isso. Guardo tudo aquilo dentro de mim, vou pensar a respeito, vou organizar, vou relaxar, vou fazer alguma coisa diferente para que eu tenha esse insight e depois eu vou ver se isso realmente é útil. Entenderam esse processo criativo? Será que agora aquela pessoa que me disse assim, eu não sou criativa, agora você percebe que você tem esse potencial de criar? Se você tem uma mente e você tem um sentir, você pode criar e você é criativo. Então, assim, como eu vou construir esse processo? Como justamente seguindo essa receita de bolo, conseguindo se colocar desta forma no seu dia a dia, estando disponível para quando a coisa estiver bem apertada, quando a coisa estiver bem difícil, simplesmente se entregar a esse ócio. O poder criativo, ele está alinhado ao poder do observador. O potencial que o observador tem de mudar a sua realidade. E todos nós temos, porque todos nós temos um cérebro, todos nós temos um corpo mental e um corpo vital. E se nós temos tudo isso, é possível criar absolutamente qualquer coisa. Só lembre-se de uma coisa. Lembre-se, é necessário que a gente tenha um referencial para criar. Ninguém cria nada do nada. Se você é um arquiteto, possivelmente você vai pensar nessa estrutura como arquiteto. Se você é um psicólogo como eu, claro que você vai levar a tua criatividade para dentro da tua área. Então, olhe para você e perceba, você realmente não é criativo? Ou você não tem a criatividade que as pessoas dizem por aí, certo? Então, assim, é isso mesmo, Fê. Esse estereótipo de acreditar que a criativo são os atores, os artistas, os grandes pintores, isso é um grande erro e é isso que bloqueia a gente. Então faz com que a gente às vezes não mergulhe profundamente dentro de nós e a gente não consiga acessar esse lado criativo. Então assim, para pensar mesmo. Você não consegue criar algo? Você consegue criar qualquer coisa. Você cria um problema para você, você cria uma crença limitante, você cria o que mais? Agora, se a gente tem esse potencial de criar esta realidade, ou seja, de dar um impacto na tua realidade,
e a partir desse momento injetar ali todo o seu repertório e todo o seu sentir, como será isso se a gente conseguir criar uma realidade positiva, usar toda a sua criatividade, para criar o que você desejar à sua volta? Entendem isso? Só que toma um cuidado a respeito disso. Aí você vai dizer assim: ah, mas eu quero criar uma realidade no qual todos participem, né? Então, assim, eu quero, sei lá, que meu marido pare de fumar, ou que meu filho vá melhor na escola. Será que eu consigo interferir na realidade do outro? Será que eu consigo? Qual é o meu potencial de interferência no livre-arbítrio do outro? Pois bem, isso é uma conversa para amanhã. Amanhã a gente vai falar a respeito disso. Eu vou falar sobre conceitos quânticos que justamente falam, que trazem essa base para que a gente consiga entender. E quais são esses conceitos quânticos? Descontinuidade, hierarquia entrelaçada e a não localidade. Aí você vai falar assim, mas será que não é muito chato ficar falando sobre física quântica? Será que talvez eu quisesse ouvir outras coisas? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. A gente só pode falar de espiritualidade sem misticismo, se eu conheço esses conceitos quânticos. Só através deles que eu consigo me libertar do misticismo e poder ser em potencialidade, essa centelha divina que eu nasci para ser, ou seja, esse potencial de criação. E quando eu falo criação quântica, quando eu falo criatividade quântica, eu estou falando de usar todos os seus corpos de forma entrelaçada com o maior potencial deles, certo? Então, assim, vamos lá. Uma outra coisa que é importante a gente pensar quando a gente fala de criatividade, a gente está falando de 3 fenômenos ligados a ela. A gente está falando de descontinuidade, a gente está falando de consciência e a gente está falando de significado. O que é isso? O que significa descontinuidade? A gente vai falar disso amanhã, tá? O que significa consciência? A consciência... Ah, bom, voltou. Quando eu falo de consciência, eu estou falando do meu eu, certo? Da minha consciência, de todos esses corpos entrelaçados. E significado é o significado que eu dou para tudo isso. Ou seja, eu posso olhar para um quadro e achar esse quadro lindíssimo. E você pode olhar para esse quadro e achar ele muito feio. E por que será que cada um consegue enxergar de uma forma algo? Porque tem a ver com o seu eu, tem a ver com um conjunto de conhecimento que você tem. E aí que faz total diferença quando a gente fala de criatividade. Você pode assistir uma peça de teatro e falar assim, nossa, essa peça de teatro é maravilhosa. Ela me tocou, ela me fez me sentir sensível. E uma outra pessoa pode olhar para essa peça e falar assim, nossa, que besteira, não tem nada a ver, não deu nem para entender. Então, quando a gente fala de criatividade quântica, a gente está falando desse olhar também, desse olhar que talvez para você não faça significado, mas para o outro faz total significado. Então, eu posso dar o mesmo livro para você ler e o mesmo livro para outra pessoa, e cada pessoa vai interpretar diferente. Vai interpretar através do seu poder do observador que nós falamos ontem e vai significar ele através do seu ponto criativo, certo? Então, se você for mais nerd, você vai gostar de umas coisas mais nerds. Se você for mais feliz, você vai gostar de umas coisas mais alegres. Igual, quem gosta de comédia? Eu não sou muito chegada em comédia, não. Eu gosto de stand-up, que para mim é uma comédia um pouco diferente. Isso tem a ver com a minha personalidade, como eu encaro o meu poder criativo. O meu poder criativo, ele é um pouquinho mais negro, um pouquinho mais sarcástico. Tudo bem, mas isso significa que quando eu for criar, eu vou criar dentro disso. Entenderam? Legal isso? Ótimo! Então, hoje a gente falou sobre criatividade quântica. Então, a gente falou dos processos, que é preparação, incubação, iluminação e verificação. Certo? Ótimo? Lombardi, tipo isso. Ou a ópera é assim, ou você ama ou você odeia. Né? Igual musical. Tem gente que ama musical. Eu vou confessar aqui, né? Para todo mundo ouvir, eu não gosto de musical. Não adianta, não gosto, não gosto. Aí todo mundo, nossa, mas você é tão nerd e não gosta de musical? Não, eu não gosto. Mas isso tem a ver com o quê? Só com o meu repertório. Eu posso jogar a culpa no papai e na mamãe que estão aí me assistindo também, mas eu prefiro não fazer isso, certo? Então, criatividade, ela tem a ver com
repertório. Vocês querem que seus filhos sejam criativos? Injetem repertório nele. Injetar repertório não significa colocar a criança para fazer aula de música, aula de dança, aula de canto. Pode colocar, se isso for uma vontade da criança, mas não tem essa necessidade. Não é através disso que vai fazer com que você seja mais criativo ou não, certo? A criatividade, ela é um lugar subjetivo e ela vai ser atingida através desse processo. Então, se você não se achar criativo, eu te convido hoje para você criar algo. Senta aí, vai criar uma receita, vai criar um projeto, vai criar um mundo à sua volta onde faça total diferença a tua realidade. E aí sim, você pode dizer aos quatro ventos que você, sim, é criativo. É criativo em determinada área, certo? Belezinha? Eu queria convidar vocês agora para a gente fazer uma meditação bem rapidinha, bem gostosinha a respeito de criatividade, certo? E depois a gente vai fazer o nosso envio de Reiki para o planeta, tá bom? Então vamos lá. Fechando os nossos olhos, respirando lento e profundamente, permitindo somente que o nosso coração seja o tambor que nos guiará nesta viagem. Nesta viagem ao meu núcleo criativo, ao meu potencial de criação. E agora, meditem, tragam para a mente um problema que você gostaria de uma resposta, um caminho que você deva trilhar, e pergunte. Pergunte para você mesmo o que você deve fazer. Respire profundamente. Permita que a sua mente reúna no seu repertório mental e no seu repertório emocional tudo aquilo que você necessita para este posicionamento. Respire profundamente. E à medida que você respira, você vai guardando todas essas informações, organizando essas prateleiras e permitindo que todas essas ideias, esses insights, pulsem dentro de você. Para quando você abrir os olhos, as respostas estarem mais claras, para que você consiga atingir o seu objetivo. Respire e permita que o seu potencial de criação possa ser fortalecido. E neste lugar de potencialidade, eu peço aos reikianos que se conectem e aqueles que não são, que se conectem pelos seus corações, envolvendo o nosso planeta com uma luz dourada muito intensa. Uma luz dourada que permite a criação de uma nova realidade. E nós criamos neste momento um planeta saudável, um planeta onde o seu campo morfogenético, morfoinformacional esteja saudável, onde os seres que habitam este planeta estejam saudáveis mentalmente, fisicamente e espiritualmente.
que sejamos luz em todas as partes, que possamos ser candeias a iluminar as sombras. E neste momento, somos luz. Trazemos para o agora a sensação da luz e vibramos com toda a força do nosso ser o que isso significa. Lembre-se, você é o grande co-criador. Reforce essa ideia dentro de você. Olhe ao seu redor e ative neste momento essa força regeneradora que cura e ressignifica os seus processos, os processos deste planeta e os processos do universo. Que assim seja hoje e sempre. Namastê. Eu gostaria de reforçar um ponto. O ponto do nosso poder de criação. O nosso poder da imaginação. Tudo aquilo que você imagina é real. Pode acontecer. É possível que aconteça. Não existe o impossível neste lugar. E é isso que eu quero que você guarde aí profundamente dentro do seu ser. Tá bom? O Rolando vai dar um recadinho e eu já dou boa noite para vocês. Fala, pessoas. Boa noite. Tudo bom? Espero que todos estejam bem. Recadinhos paroquiais. Se você ainda não conhece o nosso canal do Instituto Konin no YouTube, entra lá. Todas as lives que a Mi vem fazendo ao longo desse tempo todo, todas elas estão lá disponíveis. Então, entra lá, se inscreve para aumentar o nosso score e nos ajudar a levar mais informação, a levar isso para mais pessoas, para que elas possam, neste momento em que o planeta está passando por essa transformação, quanto mais repertório as pessoas tiverem, melhor elas vão poder enfrentar um novo mundo que está chegando por aí. Então, o mundo não vai ser mais como você via ele há um mês e meio atrás. Ele vai ter mudanças muito profundas e elas vão acontecer sucessivamente. Tudo bem? Então, entra lá, se inscreve no canal para ajudar a gente e levar essa informação para mais pessoas. Também curta aí a nossa página no Facebook e também acho que é isso. É isso. É isso. Então, nós vamos ter algumas novidades aí a partir de semana que vem, mas aí a gente vai falando isso ao longo da semana e muita coisa legal acontecendo, tá bom? Gente, tchau! Então, só pra gente fechar, vamos lá. O que a gente vai falar amanhã, tá? Amanhã a gente vai falar sobre conceitos quânticos, amanhã e quinta-feira, conceitos quânticos importantíssimos para a gente construir a nossa realidade, a base da nossa realidade. Sabe quando você fala assim, eu pensei em alguém me ligou? Será que isso é bruxaria mesmo? Será que não tem uma outra coisinha escondida aí? Ou aquela coisa, aquele famoso salto quântico? O que será que é esse famoso salto quântico? Bom, a gente vai falar disso. E por que a gente vai falar disso? Porque sexta-feira eu vou trazer um conceito para vocês que eu amo, que é o conceito de Deus pela física quântica. É um conceito lindíssimo. E por que a gente precisa falar disso tudo? Porque a semana que vem nós vamos falar sobre espiritualidade, sobre obsessão, toxicidade mental, coisas que têm a ver com tudo isso. Mas para isso eu preciso ter um repertório. E um repertório que me tire do misticismo e me leve para uma base muito mais neutra e que eu consiga avaliar tudo isso dentro de uma realidade que faça sentido com o meu sentir. Certo? Então, amanhã a gente se vê às 9h30 e vamos falar sobre conceitos quânticos.
Um grande beijo. Eu que agradeço a presença de cada um de vocês, o carinho de cada um de vocês. Todos vocês fazem minha noite muito, muito, muito especial. Gratidão eterna pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Um grande beijo e até amanhã.